Bom dia. Bom dia. Boas-vindas a todos. Vamos iniciar com alegria cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade. Deus, na sua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos e dizemos, damos para vosso nome, vossos nomes agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossa você no ar. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Você está junto do Pai, como nosso intercessor, acolher nossos pedidos, atender nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Nossa bênção do Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, que Deus Pai o ensinou. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Estamos rezando, trazendo a sua intenção, também, 7º dia, Benedita Ribeiro Barbosa. Ó
Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A palavra de Deus nos incentiva a viver sempre o perdão. Escutemos. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele que é um mortal guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos punha em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quantos céus por sobre a terra se elevam, como é grande o seu amor aos que o temem.
abatido ponente, tanto afasta para longe os nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?
O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, celebrando este domingo, nós lembramos, vocês devem ter visto também pelos meios de comunicação, principalmente a partir da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que consagra este mês de setembro não só o mês dedicado às Sagradas Escrituras, à Bíblia, mas a cor amarela. Por que que nós estamos tendo esse destaque do mês de setembro da cor amarela? Por uma história de um jovem que há muito tempo tinha uma doença, uma enfermidade que não se sabia naquele tempo, mas ele ainda trabalhava e por ter um trabalho ligado à oficina, ele pintou um carro de amarelo. Ficou na história. Depois, por ter essa enfermidade, por não pedir ajuda, ele se suicidou. Então aí esse fato veio marcar o mês de setembro com esta cor, e a igreja traz exatamente as campanhas para que a gente fale mais sobre esse assunto. Como alguns assuntos da nossa vida pessoal, é um assunto ainda chamado tabu, ou seja, escondido. Pouca gente fala. E tem crescido no Brasil, principalmente, mas no mundo, a estatística tem mostrado o crescimento mais de 30% nos últimos anos de suicídio. Em todas as faixas de idade, mas de modo especial na idade da juventude. E aí então, exatamente para que a gente perceba o quanto é importante falar nesse assunto. Quantos assuntos que a gente não fala, como a morte, né? É preciso falar. Isso não pode se tornar algo escondido. Porque tantas pessoas que tiram a sua vida porque vive de uma forma introvertida, não consegue pedir ajuda e chega a essa situação. E a perguntinha que a gente sempre fala para a gente mesmo, pergunta para a gente mesmo: o que se passa no meu coração? O que se passa no profundo da minha alma? Será que eu revelo? Mesmo você, casado, marido e mulher, revela um para o outro, tenha confiança de falar o que está se passando com você? Nem sempre. Né? E ainda aqueles que têm um temperamento introvertido, mais ainda, eles não falam. Vai carregando aquela dor. Então, mês de setembro, vamos rezar e vamos falar mais sobre o suicídio. Rezar para que as pessoas não cometam a morte a partir desta realidade. Nós também estamos ligando este assunto ao do domingo passado. Como eu disse para vocês, é um assunto do cotidiano. Nós falamos domingo passado sobre a correção fraterna. E a correção fraterna, o Evangelho até dizia, Deus nos dá todas as oportunidades, a igreja nos dá todas as oportunidades para corrigir o nosso próximo e nos corrigir.
Mas aquele que não quer, ele acaba se tornando um pecador público, porque não quer. E a gente lembra daquele princípio da filosofia: a vontade às vezes é mais importante do que a inteligência. E às vezes a gente conhece tanto no mundo das ciências, pode ser até um professor que tira os primeiros lugares dos concursos, sabe tanto, mas não sabe falar com a linguagem do coração, não sabe expressar os seus sentimentos, não sabe muitas vezes se perdoar, e tem tantos vícios que nos atrapalham nisso aí, não é? E hoje, então, nós poderíamos dizer, como na segunda leitura do domingo passado, São Paulo dizia, nós devemos ao nosso próximo o amor. Não devemos a ninguém nada mais do que amar. Iríamos dizer neste domingo, nós devemos ao nosso próximo o perdão. O perdão deve ser para nós a marca maior, juntamente com o amor. E nós vemos em todas as leituras também, hoje este nos ajuda a entender como é que vamos viver este perdão. Começa aí com o Eclesiástico lá no Antigo Testamento, já dizendo, o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Quer dizer, não guarde nunca dentro de você nenhuma raiva e nenhum rancor. Ela aparece. Quem é de nós que nunca teve uma raiva? Quem é de nós que às vezes não guardou um tempinho, né, algo desagradável dentro de nós? Ficamos às vezes até muito tristes, porque o rancor nos faz sermos tristes, isolados, não temos vontade de misturar no meio das pessoas. E aí, uma mensagem que eu quero trazer hoje do Papa Francisco. Aliás, ele leu essa mensagem no dia 2 de novembro, dia de finados 2016. Porque muitas vezes nós estamos olhando longe, ou então vivendo uma realidade diferente, que não é a realidade que Deus nos colocou neste mundo para viver. Nós fugimos de nós mesmos para viver uma fantasia distante, e devemos nos alertar para voltar a viver aquilo que se deve viver. Ele disse o seguinte: o ser humano é estranho, briga com os vivos e leva flores para os mortos, se afasta dos vivos e se agarra desesperados quando esses morrem. Fica anos sem conversar com o vivo, se desculpa, faz homenagem quando esse morre. Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia todo para ir ao velório. Critica, fala mal, ofende o vivo, mas o santifica quando ele morre. Aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está na sua morte e não na sua vida. Olha aí esta palavra do Papa, quanto ela nos ajuda a voltar, a entender o que é a nossa vida. Por que muitas vezes a gente nega a presença do outro? Por que muitas vezes por uma crítica, como nós vimos domingo passado, quanto é importante a gente aprender a fazer a crítica com caridade. Devemos corrigir sim, mas nos corrigir também com caridade. Mas mesmo às vezes a gente corrigindo com caridade,
a pessoa fica magoada, a pessoa começa a olhar lá longe, começa a rezar já pela morte do outro, como o Papa está dizendo aqui, né? Nós precisamos rezar para nós mesmos. Precisamos rezar para aquele que precisa da nossa oração. Nós não temos que depois que o outro morre, ficar o tempo todo lamentando, por que não fizemos isso, por que não fizemos aquilo. E temos que fazer agora. Vencer o nosso orgulho, vencer a nossa ambição, vencer estes vícios do mundo moderno, que está atrapalhando a vida do ser humano. E tantos são eles que eu já tenho citado aqui muitas vezes, não precisa voltar a citar. Os vícios que nos tira da realidade, nos faz olhar o outro como nosso semelhante, mas sobretudo buscar as virtudes, principalmente, repito aqui, a virtude da humildade. Rezar todos os dias para que você seja humilde. Dai-me, Senhor, a pureza de coração, para que eu primeiro saiba me perdoar, e saiba me colocar no meu lugar, e saber que eu não sou mais importante do que ninguém, mas me dar a virtude do servir, da generosidade. Todos os dias eu posso praticar tantos bens a mais do que eu pratico. E a gente olha no rosto, principalmente daquele pai, daquela mãe, que no final do trabalho, cansados, chegam em casa e fazem tudo o que precisa fazer, deixa a casa arrumada. Daquele pai e daquela mãe que descobriu esta virtude da caridade e do amor. Não mede esforço para levar todos os dias seus filhos na escola, trazê-los de volta, perguntar: meu filho, como é que está a sua nota? Quais são os seus amiguinhos? Traga seus amiguinhos para que eu possa conhecê-los. Aqueles pais que descobriram o sentido da vida antes de serem filhos e filhas de Deus. Porque nós podemos, como às vezes a gente escuta também o nosso Papa falando, criticando a vida interna da igreja, dizendo: não quer dizer que nós somos batizados, nós vamos à missa aos domingos, que a gente é um bom filho e filha do Pai Eterno. Mas muitas vezes a gente até faz tudo isso, mas é cheio de orgulho, começa a formar panelinhas e grupinhos, não se mistura com os humildes, não tem caridade, não tem solidariedade, coloca o peso da pastoral e do movimento tudo em cima dos outros, e fica de braço cruzado, e achando que é isso ou aquilo na igreja. Nosso Papa tem falado sobre isso também. Inclusive para os cardeais, para nós, os presbíteros, que a conversão deve existir primeiro de quem está na frente. Que nós devemos sempre bater no peito sobre os nossos pecados, porque não somos puros. E como muitas pessoas entendem a vida do padre, acompanha e tem caridade também para com ele, mas tantos que não têm e critica, fala mal, faz grupinhos, em vez de se misturar, em vez de ir àquela pessoa que está mais necessitada, como o Evangelho nos mostra, como Jesus nos mostra. A conversão, ela é constante. Mas o perdão também traz esta grandiosidade da ligação com o amor, porque sem amor não há perdão. O amor
exatamente aquele que nos eleva, como Jesus mesmo traz na sua própria vida, dá o testemunho. Ele diz: agora sim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este momento da vida de Jesus marca essencialmente a nossa vida, porque nós estamos muito distantes de uma cruz. Nós estamos muito distantes de poder dizer: eu estou pronto para doar a minha vida, gastar a minha vida toda por aquele que precisa. Falamos tanto nisso, repetimos o Evangelho, mas nem sempre a gente faz. Por isso, boa vontade é só, não adianta nada. Boa vontade é um princípio. E também, como diz a filosofia, às vezes a vontade ela é muito importante, que ela nos tira do encasulamento, do individualismo, dos males que estão aí. Mas há uma vontade de fazer o bem, apenas de fazer o bem, de esquecer todo o mal, retirar esses sinais do maligno que estão dentro de nós. E aí, um gesto concreto que eu estou convocando todas as comunidades, principalmente da nossa paróquia e da Basílica. Campanha em outubro do Santo Terço em Família. Campanha no mês de outubro, mês do Santo Rosário e das Santas Missões. Terço em família. Porque onde há oração, não entram os sinais demoníacos. Onde há oração, o coração passa a ter força para o perdão. Onde há oração, Deus purifica a sua alma, a sua vida. Oração não é repetir Ave Maria e Pai Nosso e crer em Deus Pai. Não é isso. Porque muitas vezes a gente vai para a oração, do terço até da missa, e acha que eu tenho que ir para fazer uma obrigação. Obrigação de quê? Quem está te obrigando? Não pode ser assim a nossa fé. A nossa fé é livre. A coisa mais bela que existe no catolicismo é esta liberdade que a gente tem de amar e pedir todos os dias: dai-me, Senhor, a graça de amar como Jesus, como aquela música que a gente sabe de cor. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. Esta é a graça maior. O restante fica para lá. Porque são vícios e são males. Inclusive a ideia de obrigação. Antigamente se falava, ir à missa aos domingos é uma obrigação, e o pessoal botou na cabeça isso e ia por obrigação. Quem conseguiu se libertar, ótimo. Hoje não, graças a Deus a gente é livre, né? Você vem por sua própria vontade, mas é isso mesmo. A mesma coisa a reza do Santo Terço, em outubro, de modo especial, mas sempre. E por isso, nós vamos mudando a nossa vida. Quando reclamamos que parece que não tem jeito de mudar certas situações que estão por aí, o vício da corrupção, da maldade contra o ser humano, das atrocidades que a gente vê, até mesmo desejando mal para os outros, querendo o fracasso dos outros, porque tem mágoa dentro de si, quer vingança de situações de convivência. Então é preciso acabar com isso. Não é? E a gente vê no Evangelho essa história que Jesus conta
Pedro pergunta e acha que tem limite o perdão, dizendo: quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? E Jesus já responde: sempre. Perdão não tem limite. E conta essa história de alguém que tinha uma dívida muito grande, que foi pedir perdão ao patrão. E esse, olhando a situação, que era uma dívida imensa, e não conseguia pagar, então ele perdoa. Perdoa porque tem compaixão. De repente, este sai, encontra um companheiro de trabalho, que lhe devia uma continha tão pequena, e ele não perdoa. Ele usa da violência para com esse seu companheiro que tem uma dívida tão pequena. E ainda ele pede o mesmo que ele pediu: dá-me um prazo que eu te pagarei tudo. Mas ele não perdoa. Jesus então diz: o patrão ficou indignado. Essa indignação é uma indignação justa, que nós também devemos ter diante das injustiças que acontecem em todas as dimensões sociais, mas também às vezes dentro das nossas famílias, porque é uma injustiça muito grande. Ele foi perdoado por uma dívida tão grande, agora não consegue perdoar uma tão pequena? Ele diz: a única dívida que vocês devem ter é perdoar de coração o seu irmão. É isso que Deus vai exigir de você. Perdoar de coração. É esquecer toda a quantidade, todo o tamanho da dívida que seja, mas perdoar de coração. Ter compaixão, como o Senhor teve com aquele. O que significa com? Estar com, caminhar junto, falar, comunicar, abraçar, beijar, pegar na mão, apertar a mão da pessoa com essa intenção de querer o bem dela. Tantos gestos, às vezes até simples, e nós podemos demonstrar esta compaixão. Nós preferimos esperar que a pessoa morra para rezar para ela, para ficar o dia todo no velório, sendo que não conviveu, sendo que não perdoou, sendo que não amou esta pessoa. São os escândalos da vida. Não podemos seguir esta prática, mas precisamos voltar para nós mesmos, viver a realidade, sorrir e chorar com, ter compaixão, caminhar juntos. Porque você que viveu seus 50 anos de casados, gente que comemorou já seus 50 anos de casado, 20 anos, 30 anos, sabe como é perdoar. Sabe quanto ele é importante para você manter o matrimônio, dar o bom exemplo para seus filhos, seus netos. O quanto é importante quando o nosso rosto fica rubrado de vergonha. E os pais sabem o que é isso. Jovens também cristãos sabem o que é isso. Como é importante a gente ter vergonha. Vergonha do pecado. Vergonha de olhar no rosto do outro e saber que eu ofendi o outro e não pedi perdão. Ter vergonha do erro. Ter vergonha do próximo. Ter vergonha do pobre que eu não ajudo. Daquele que se arrasta. Daquele que tem fome. Mas eu não sou capaz, pelo meu egoísmo, de retirar do meu bolso uma parte do meu rendimento para dizer: você vai comer. Você vai matar a sua fome. Mas a fome maior que nós guardamos é a fome de Deus.
a fome espiritual. Esta nós precisamos trabalhar em nossa vida. Porque nós vemos tantos casais que não fizeram seus sacramentos. Claro que todos têm a sua razão, o ativismo, o trabalho, a preocupação com a família. Vai à igreja de vez em quando. Muitos vão até só no dia de 7º dia, só da morte. Não rezam. Virou uma vida totalmente preocupada com coisas. Os assuntos já são outros. Deus não entra nos assuntos essenciais da família. Como é que eu vou viver o perdão? Se eu não estou preparado, se eu não perdoo meu irmão, se eu não tenho um coração convertido e mudado, e Deus está dentro dele, não está só na minha ideia. Porque boa vontade não resolve. É preciso agir. Vocês viram esse senhor que entrou aqui? Esse é um sinal também. Está bêbado, ingeriu droga, sei lá o que aconteceu, não sabemos. Mas tem uma causa, tem uma situação, está cheio por aí de filhos, de famílias destruídas, desintegradas, que não têm amor, que não vive dentro de casa o amor, que não dialoga, que não perdoa. E sai essas situações que nós estamos vendo aí. Meus queridos jovens, preparem bem o casamento. Não brinque com a vida. Meus queridos casais, cultive a oração. Cultive a leitura das Sagradas Escrituras. Renove a sua esperança. Deixe o orgulho para trás. Converse sempre, fale sempre sobre a vida, sejam sinceros uns com os outros, não minta. A mentira tem destruído a sociedade. Nós estamos vendo isso, sobretudo no meio político, a mentira descarada na frente do povo. Não é possível que a gente vá repetir isso aí. Não pode. Então, é preciso voltar a esses 2 termos dos nossos 2 domingos. Eu não devo nada a ninguém a não ser o amor. Eu não devo nada a ninguém, principalmente essas crianças inocentes que você tem em casa, a não ser o amor e o perdão. Só isso. Isso vai nos elevar pela graça santificante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelas bênçãos de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da vida. Amém. Louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor criador.
nossos irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício a Deus as nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós os agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, os louvamos pelo Senhor Jesus. Do meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos, e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer, unidos ao coro dos... Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós, nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas, antes de dar a vida para nos libertar. Durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Mesmo modo, naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor, celebrando a sua morte e ressurreição. Nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós nos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. E nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o Bispo Washington, com os bispos auxiliares Moacir e Levi, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumentos da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.
assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com todos os santos, reunindo o mundo novo, onde brilha a vossa paz. Os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesta certeza de que nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor e o perdão, vamos desejar a paz uns aos outros. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Belo Amor, o perpétuo socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana com muitas bênçãos e de em paz, e que Deus vos acompanhe. Graças a Deus.